Bom, esse aqui é o segundo exercício. Ele chama Tigrinho, que é o exercício mediano. A ideia é fazer um programa como se fosse uma máquina caça-níquel. E a gente tem que. A gente tem um saldo de créditos. A gente vai informar o valor que a gente vai apostar. A aposta mínima é 1 crédito, a aposta máxima é 10. Se a aposta for maior que o saldo atual, o programa vai dar uma mensagem de erro e vai pedir para digitar de novo, né? Se o jogador digitar 0, o jogo é encerrado. Daí o giro da roleta seria o. Bom, o giro da roleta ele vai sortear 3 números, né? É como se fosse a hora que você puxa a alavanca lá da máquina para sortear. Ele vai sortear de 0 a 5, ou seja, vai ser 6 opções, né? Cada uma representaria um símbolo. E no caça-níquel ele tem vários desenhos lá de símbolos diferentes. Aqui a gente usa a função rand para gerar um número aleatório. E a gente tem as regras da vitória de cada aposta. E assim, se a gente tiver 3 símbolos iguais, o prêmio vai ser 5 vezes o que você apostou. Se tiver 2 símbolos iguais, o prêmio vai ser 2 vezes o que você apostou. E se não tiver nenhum igual, vai perder o que você apostou. Aí a gente vai atualizar o saldo. Ele pede para atualizar dessa forma, mas eu faço um pouquinho diferente no programa, mas no final chega no mesmo resultado. Quando o saldo chega no 0, o jogo finaliza, ou quando o jogador digita 0, ele sai. O histórico eu não coloquei nesse exemplo, mas se der certo eu coloco no finalzinho do vídeo ou no código final. Primeiro eu vou mostrar o programa básico que foi pedido. Isso aqui, como é bônus, depois eu vejo essa parte. Daí, aqui tem a estrutura recomendada, que é o que o professor solicitou como se fosse as funções que você precisa ter, que seria apostar, que vai retornar um inteiro, e você passa o saldo atual. Tem uma função girar, que não retorna nada, e você passa um array de int, que seria a roleta. A gente tem calcular prêmio, que retorna um int. Você passa a roleta e o valor da aposta, né? E a gente tem o exibir resultado, que não vai retornar nada, ele vai só exibir na tela ali o resultado, passa a roleta e o prêmio. E daí aqui a gente tem alguns exemplos de funcionamento, né? Ele mostra o saldo, digita sua aposta, você digita o valor, ele mostra a roleta que foi sorteada, né? E depois ele dá o resultado. 2 símbolos iguais, 1 e 1, você ganhou 10 créditos. 10 créditos porque é o dobro do que você apostou, né? E que nem nesse aqui, como saiu o jackpot aqui, 3 símbolos iguais, você apostou 10, você vai ganhar 5 vezes aquilo, então uns 50 créditos. E depois vai mostrando o saldo que foi atualizado, né? No caso você tinha 100, você apostou 5, você ficou com 95, mas você ganhou 10, você fica com 105, né? Então você não vai ganhar 10, na verdade você ganhou só metade do que você apostou, né? Aqui tem um exemplo também de quando você digita 0, encerra o jogo e tem mais umas coisas aqui, mas nada importante. Bom, então vamos para o código. Fechar tudo aqui para a gente começar. Já fiz as funções que o professor pediu e o nosso main está um pouco bagunçado, mas vamos começar por ele, né? Eu colocado o saldo 10 para conseguir testar quando mais rápido para chegar no 0 e finalizar o jogo. Então, como é que funciona a lógica desse programa? A gente tem a variável int, o saldo. O saldo vai começar fixo com 10. A gente tem uma roleta de 3 passos, né? 3 slots ali. Eu fiz essa variável jogando.
Uma variável auxiliar, eu uso ela no while também, que é para verificar se vai continuar o jogo ou não. Poderia colocar outro nome, eu tinha colocado aposta antes, mas eu acho que fica muito específico. Deixei eu jogando, que é mais amplo. E daí... Só um minutinho. Bom, daí a gente tem a variável jogando, que vai ser uma variável auxiliar. Ela vai ter vários estados, além de representar nosso valor apostado, né? E daí a gente vai começar um do while. O do while, o que ele faz? A tradução seria faça enquanto. Então ele vai, digamos, ele quer que você faça isso enquanto não atingir essa condição. Ou seja, ele vai executar isso aqui enquanto jogando por diferente de zero. Isso aqui é diferente, tá? Seria enquanto for igual a zero ou diferente de zero. Então ele vai ficar executando enquanto não for zero a variável jogando. Ela começa como zero. Só que como eu faço conteúdo do while primeiro, que ele diz faça para depois ele verificar. Se fosse só o while, seria o contrário, né? O while ele passa aqui em cima a verificação. Então enquanto, e daí ele faz isso. O do while ele é o oposto, ele executa primeiro e depois ele verifica. Então ele vai executar. Primeiro printf, mostra o saldo, porcentagem d para mostrar um inteiro e mostra a variável saldo. Eu coloquei um /n antes e um depois, para na hora que você testar ele não ficar, ele separar uma aposta da outra, não ficar aquele monte de texto um em cima do outro que não dá para entender direito. E daí eu atribuo na variável jogando a função apostar e passo o saldo do jogador, né? A função apostar, o que ela faz? Ela recebe o saldo, eu crio um inteiro que é a aposta, e daí eu faço um printf para mandar para o jogador ele digitar a aposta de 1 a 10, né? E digitar 0 para sair. Vou ler o que ele digitar, no caso na variável aposta. Então, se o jogador digitar o valor, vai fazer alguma coisa diferente, né? Primeiro eu verifico se o saldo é igual a 0. Se o saldo for 0, eu falo que o saldo é igual a 0 e retorno 0. Se a aposta for 0, quer dizer que o jogador digitou 0, o jogo encerrado, obrigado por jogar. Aqui o texto eu coloquei diferente para dar a entender que você finalizou o jogo, não que o jogo acabou porque você não tem mais saldo. Retorno 0 também. Se não entrar em nenhuma dessas duas condições, eu verifico se a aposta é menor que 0 ou maior que 10. Porque o mínimo é 1, né? E o máximo é 10. Se eu apostei um número diferente disso que pode apostar, vai dar que a aposta é inválida e vai retornar menos 1. Isso aqui é um número que eu coloquei só para eu fazer a verificação depois. Eu poderia colocar 11, eu poderia colocar 50, mas eu coloquei menos 1 porque dele fica mais fácil a gente entender que não é um número postado, né? Apesar de ali também eu fazer a verificação. Mas eu já vou entrar nessa parte. Então, se você digitou um valor inválido, ele mostra que a aposta é inválida e retorna menos 1. E se o seu saldo menos o valor apostado for menor que 0, ou seja, se eu tenho 5 créditos e apostei 10, vai ficar menos 5. Então vai ser menor que 0, vai dar que o saldo é insuficiente. Tente novamente. E menos 1. Essas duas condições que eu coloquei para retornar menos 1 é para o programa entrar de novo no laço de repetição para eu digitar outro valor, para tentar de novo, né? E quando retorna 0, a ideia é finalizar o programa. E depois, se não entrar em nenhum desses casos aqui, quer dizer que eu consigo apostar. Eu tenho saldo para apostar e digitei uma aposta válida. Então eu vou retornar o que o usuário digitou, que é um número de 1 a 10. Que é o limite que eu tenho para apostar, né? Então, o apostar vai ser retornado na variável jogando. E daí eu já verifico ela. Ó. Jogando é igual a 0. Se for igual a 0, ó, ou seja, a pessoa não tem saldo, ela digitou 0. Eu dou um break, quebra esse laço aqui e já finaliza o programa. Ou seja, ele só sai do laço de repetição. Se não for 0, eu verifico se o jogando for menos 1. Se for menos 1, eu dou um continue. O que o continue faz? Ele pula esse laço de repetição e começa ele de novo.
como se eu reiniciasse o laço de repetição. E se eu não tenho um valor no jogando que é menos 1, ou seja, se ele for maior que 0, porque se ele for maior que 10, o valor vai ser menos 1, certo? Então ele não vai conseguir digitar um 11 ali e apostar 11 créditos. Então se for maior que 0, quer dizer que é uma aposta válida. O que eu faço? No saldo, eu subtraio já esse valor. Ou seja, se entrou aqui quer dizer que o usuário digitou entre 1 ou 10. É o valor que ele apostou. E já tiro isso do saldo do jogador, porque ele botou o dinheiro já não é mais dele. E depois eu chamo a função girar, passando a variável roleta. Ela tem 3 espaços para a gente sortear, né? O girar, o que ele faz? Como eu passei a variável roleta aqui, eu atribuo no espaço 0, no 1 e no 2 um número aleatório de 0 a 6. Essa função só faz isso aí, ela vai gerar um número aleatório. E aqui eu vou... porcentagem, acho que é o resto da divisão. Não lembro certinho, só conferir aqui. O porcentagem aqui é para dar o resto da divisão. Porque aqui o range ele vai gerar um número aleatório, né? Eu divido por 6 para pegar de 0 a 6. De 0 a 5, na verdade, porque ele começa no 0. Então ele sorteia 3 números, um em cada variável, digamos assim, em cada passo dessa variável roleta, né? Depois que eu chamei o girar, a roleta já tem um valor. E daí eu vou criar a variável prêmio e vou chamar a função calcular prêmio. Daí eu passo a roleta e passo o valor da aposta aqui, né? Que foi entre 1 e 10. E a calcular prêmio, o que ela faz? Ela faz a verificação. Se a roleta, o 0 for igual ao 1 e o 1 for igual ao 2, quer dizer que todos eles são iguais. Eu acertei os 3 símbolos, certo? O retorno, eu coloquei para retornar 5, que é o que pedi aqui, né? Se você acertar 3 símbolos, seu valor vai multiplicar por 5. Se você acertar 2, vai multiplicar por 2. Se você não acertar nenhum, você perdeu, vai multiplicar por 0, né? Então não vai adicionar nada no seu saldo. Daí chamando o calcular prêmio, eu já sei quanto que vai ser o multiplicador do valor do prêmio daquela girada de roleta. Então o que eu faço? O saldo vai ser mais igual, ou seja, o saldo eu vou somar o valor do prêmio vezes o quanto eu apostei. Se eu apostei 10 e ganhei o prêmio de 3 lá, que seria vezes 5, então ele ficaria o saldo, por exemplo, 100, vai ficar, por exemplo, 5 vezes 10, que seria o que eu apostei, seria 50. Se eu acertei 2 símbolos, eu ganharia 20. Então isso não tem muito segredo, é só a matemática aqui, né? E daí eu já tenho o saldo do jogador atualizado. E depois eu chamo a variável, a função exibir resultado. Essa função eu também passo a roleta e passo o prêmio. Daí aqui eu faço a mesma verificação, só que primeiro eu dou um printf para mostrar, né? Aqui eu coloquei entre colchetes, coloquei entre colchetes, eu acho que é colchetes o nome, para exibir igual aqui, né? E daí porcentagem D para um inteiro, porcentagem D para outro, e depois o valor do primeiro espaço, do segundo espaço e do terceiro espaço. Então eu mostro na tela o que foi sorteado, né? Como se fosse a tela da roleta lá no cassino. E usando a mesma verificação que eu fiz aqui, eu já exibo o resultado ali que saiu, né? Se os 3 são iguais, quer dizer que eu acertei o jackpot, 3 símbolos. Você ganhou tantos créditos, né? E daí eu estou passando o valor do prêmio. Você vai ganhar quanto? Se eu apostei 10 e acertei esse daqui, eu vou ganhar 50. Então aqui o valor do prêmio vai ser 50. Se eu acertei 2 dois símbolos, né, que um é igual ao outro, ou esse é igual a esse, ou esse é igual a esse. No caso seria o primeiro com o segundo com o terceiro, ou o primeiro com o terceiro. Se eu acertei, eu entrar em alguma dessas condições, quer dizer que os dois símbolos são iguais. Aí eu ganhei tantos créditos. Eu só coloquei essa verificação aqui
porque a gente tem que ver se quando for 3 símbolos vai exibir uma mensagem um pouquinho diferente da de 2. E quando eu não acertei nenhum dos símbolos iguais, eu mostro que você perdeu sua aposta. Ali no exibir resultado, o valor do prêmio, ó, aqui, eu estou fazendo a mesma coisa que aqui, tá vendo? Prêmio vezes jogando. Porque eu já passo o valor que vai ser exibido aqui na variável, né? Quantos créditos eu ganhei. Então vai exibir o resultado já passando o valor. Porque se eu passasse só o prêmio, ia mostrar ou 2, ou 5, ou 0, né? E se eu passasse só o jogando, ia mostrar quanto que eu apostei. E que não é a quantidade de créditos que eu ganhei na realidade. E beleza, exibe o resultado, finaliza esse if aqui. Depois que ele terminou essas 3 verificações, esses 3 if, else if aqui, quando ele termina tudo isso aqui, ele vai fazer uma última verificação que é se o seu saldo ainda é positivo. Ou seja, se o seu saldo for negativo, mostra que o seu saldo é insuficiente e diz obrigado por jogar e já dá um break, que é para finalizar o programa. Se você não tem saldo, não tem como você continuar jogando. E se não entrar nesse if, ele vai chegar aqui, vai verificar se em algum lugar aqui o jogando foi diferente de 0, né? E continua o jogo ou não. Ou seja, como todos os códigos estão dentro de if, se eu entrar aqui no jogando igual a 0, eu já dou o break sozinho, eu nem precisaria esperar chegar no while, né? Mas eu coloquei uma condição para, porque o while ele requer uma condição. Se eu poderia colocar assim: while é igual a true, vai ficar executando infinitamente. Não está acertando isso? Eu poderia colocar while é igual a 1, que seria true, né? Ele vai ficar executando infinitamente e eu só vou conseguir finalizar o programa usando o break. Mas eu coloquei aquela verificação por costume mesmo. Mas eu poderia tranquilamente colocar enquanto 1, ficar executando infinitamente. E como aqui eu já verifico, ou aqui eu já verifico para ele sair do programa, né? Então eu não precisaria finalizar o while mudando essa variável aqui. E bom, é isso aí. Aqui no break eu não precisaria colocar break, eu posso colocar continue, porque como jogando é igual a 0, ele vai executar enquanto o jogando for diferente de 0. Se for igual a 0, ele já quebra o laço de repetição. Mas o break ele já sai direto, então eu gosto mais do break porque ele já finaliza direto, nem verifica nada, ele só sai e segue o código. Que no caso, se eu seguir o código, ele vai finalizar o programa, né? Agora eu vou mostrar ele funcionando. Saldo atual 100. Posso apostar 5. 2 símbolos iguais, pegou 10 créditos. 10, ganhou 20 créditos, né? Que é o. Acertei 2 símbolos, ganhei o dobro. Acertei 2 símbolos, ganhei o dobro. Vou fazendo até vir alguma diferença. Ah lá. Estava com 145, apostei 10. Eu estaria com 135. Não acertei nenhum. Só diz que eu perdi a aposta e mostra o saldo, ó. Menos aqueles 10 que eu apostei. Se eu digitar qualquer coisa fora do intervalo, menos 5, por exemplo, menos 1, ele vai aposta inválida e tente de novo, né? Se eu digitar 50, por exemplo, aposta inválida também, 11 também, então ele só aceita de 1 a 10. Ó, acertei 1, acertei 2 na verdade, apostando 1, ganhei 2, né? Só duplicou. E assim vai. Você vai jogando infinitamente. Digitei 0, ele, ó, jogo encerrado e finalizou. É bem tranquilinho esse exercício. Como esse vídeo ficou curto, eu já vou postar ele e se der tempo, não hoje, mas se der tempo eu já posto a continuação para fazer o histórico dele. Vou mostrar os últimos 10 resultados. Bom, mas para fazer isso do histórico também não tem muito segredo, é só a gente criar um, um array, por exemplo, para ir armazenando esses os últimos 10 resultados. Seria uma roleta, e em vez de colocar o valor 3, eu colocaria, sei lá, 30. E daí eu vou
jogando, adicionando os valores na roleta e criam uma variável inteiro para, por exemplo, índice ou index, né? Então se é 0, começa no 0. Eu joguei a primeira vez, eu coloco 3, eu adiciono 3, né? Porque daí, em vez de eu pegar o valor aqui passando o número, aqui passei 0, eu passaria o índice, né? Aí seria índice, aqui no 1 seria índice mais 1, e aqui índice mais 2. Por quê? Porque daí eu poderia ir jogando e ir adicionando. Só que daí desse jeito ficaria meio bagunçado. Eu teria que fazer todo aquele esquema de rotação, né? Conforme eu chegar na última jogada, ou ele ia explodir, estourar a variável roleta, porque não ia ter mais espaço, ou eu iria ficar limitado a jogar só 10 vezes, né? Mas isso é só uma das formas de fazer esse histórico. Eu acho que o mais interessante seria fazer um outro array, mantém esse padrão porque o jogo já está funcionando assim, e criaria um outro, tipo um int histórico 100 não, né? Vou colocar 30. Então histórico de 100, terminei cada jogada, por exemplo, no exibir resultado, acho que já dá. No exibir resultado, o que eu poderia fazer? No histórico, eu adiciono os valores da roleta, né? Usando o índice também. Daí chegou no... Poderia começar pelo final. Eu teria que ir jogando para trás e... Bom, essa é uma das formas. Eu tô só especulando aqui. Eu vou bolar essa ideia com calma e depois eu faço em outro videozinho curto só para explicar essa lógica do histórico. Mas é basicamente isso aí. Criar uma outra variável para armazenar esse histórico. O que eu estou querendo explicar é que assim, se eu tenho o índice de 30 espaços, eu cheguei lá, coloquei no índice histórico 30, tenho o histórico de 30, certo? Joguei a primeira vez, aí no histórico 0, eu já tenho um valor, vou colocar 0 para... Opa. Eu joguei a primeira vez, no 0 teria isso aqui, eu coloquei 0 só para não dar erro. Eu teria algum valor aqui, que seria o sorteio de 0 a 5 lá, né? Então, joguei a primeira vez, esses 3 já estariam ocupados. Usaria o índice para fazer o próximo, que daí o histórico iria a partir do índice, né? Daí seria 3, essa aqui já seria a segunda jogada. 4, 5. O problema estaria no final, quando eu chegasse nesse final aqui. Eu joguei, beleza, o último valor do da variável histórica ele estaria preenchido. Eu teria que fazer uma movimentação, né? Jogar o valor desse, digamos, essa segunda rodada, jogar esse pro 0, o do 4 pro 1, o do 5 pro 2, e fazendo isso até chegar no 30 para liberar esse último aqui para salvar o último histórico. Então eu teria que fazer tipo um rodízio ali para ir jogando para trás os valores, porque senão ia estourar, ou ia ficar sobrescrevendo, ou eu só ia poder jogar 10 vezes, né? Mas isso vai ficar para outro vídeo. Estou dando um resuminho para caso vocês queiram pegar e tentar fazer vocês a versão do histórico. Mas logo logo eu já posto ele também. E como nos outros vídeos, vai estar o código na descrição ou no comentário fixado. Esse eu não fiz o arquivo de cabeçalho, eu fiquei com preguiça de fazer. Então eu coloquei as funções antes do main. Funcionou normalmente, tá? E no outro vídeo do exercício anterior eu não falei de novo. Eu já tinha falado em outros vídeos, mas ó, como eu estou usando o Visual Studio, eu tenho que usar esse define aqui para conseguir usar a variável, não, a função scanf, tá? Uma aposta, né?
scanf. Se eu não tiver isso aqui, mais uma vez, se eu não tiver isso aqui, ele vai dar erro aqui no scanf, ó. Deu erro, vai falar o quê? Que o scanf é uma função que é considerada inseguro e eu teria que usar o scan_f. Só que daí, como eu estou usando o Visual Studio, às vezes tem gente usando o Dev++ ou outros compiladores aí, a pessoa ia ter que ficar alterando todos os scan_f para scanf. Então é mais fácil você só arrancar essa primeira linha aqui. Eu não sei se às vezes o Dev++ aceita o define aí, não vai mudar nada. Se aceitar, boa. Se não aceitar, é só arrancar essa primeira linha. E eu acredito que seja isso. Qualquer coisa, vou deixar nos comentários ou me procurar na biblioteca.